agora vamos falar sobre estratégias para desenvolvimento cognitivo e da linguagem. Isso é importante porque muitos alunos da nossa classe inclusiva, eles têm deficiência intelectual. Muitos não verbalizam, muitos são autistas não verbais, muitos têm dificuldades na fala. Então é importante sempre atentar para esses aspectos aos aspectos ligados à linguagem e cognição. E sabemos que quanto mais nós desenvolvemos a linguagem, mais nós desenvolvemos também a cognição. Quanto mais trabalhamos a linguagem, a fala, a oratória, as expressões linguísticas, mais nós desenvolvemos o mundo da cognição. E quanto mais nós estimulamos o pensamento, quanto mais nós estimulamos a imaginação, mais nós acreditamos a linguagem um valor especial. Então é a partir desse princípio que nós vamos falar aqui um pouco de algumas estratégias que podemos utilizar para desenvolver cognição e linguagem. É importante falar que todos nós temos uma capacidade cognitiva inata que nos possibilita a fazer as conexões necessárias para a nossa sobrevivência, para a nossa comunicação, para a nossa interação social, para a nossa vida. Mas esse complexo cognitivo, essa capacidade cognitiva, ela não é estanque, né? Ela pode ser estimulada. Os estudos de Piaget, logo no princípio, quando ele desenvolveu os seus estudos sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, ele viu que a inteligência poderia ser estimulada a partir do ambiente, a partir de situações que pudessem propiciar, facilitar o pensamento, facilitar a expressão do aluno, o seu desenvolvimento cognitivo. Então, a partir desse princípio também, lá do Piaget, nós vamos ver que nós podemos criar algumas estratégias que vão ajudar o nosso aluno a pensar, a desenvolver as habilidades. Mesmo aqueles alunos que têm deficiência intelectual, que têm dificuldade cognitiva, eles podem também desenvolver habilidades cognitivas e superar muito dos seus limites que encontram em sala de aula, principalmente numa escola que ainda é muito ligada à questão da abstração, ao pensamento lógico, ao pensamento matemático. Então, vocês estão vendo aqui no quadro, diz assim: aprendizagem cognitiva e linguagem. Aí tem informação, generalização, classificação, memorização, conhecimento. Isso são passos que normalmente nós fazemos para chegar no último item aí, que é o conhecimento. Isto é, para que nós possamos adquirir o conhecimento, a gente tem que ter uma informação. Isto é, alguém tem que nos falar alguma coisa. Mas essa informação ela ficará perdida se eu não puder generalizá-la. Isto é, se eu não puder fazer as conexões devidas com o meu mundo de informação, o meu mundo de conhecimento, para que eu possa classificar essa informação e dizer isto é tal coisa. Então, por exemplo, se eu estou dentro de uma convenção de astrônomos e alguém fala a palavra astro, eu vou entender claramente que se trata de astro celeste. Está lá no céu, é uma convenção de astrônomo. Então aquele meu contexto, aquela minha situação que eu estou vivendo ali, vai permitir que eu generalize aquela informação e classifique ela dentro da que a pessoa fala, está falando de astro celestial. Então, é preciso que haja um contexto. Da mesma forma, se uma outra pessoa utiliza a mesma palavra, astro, mas num outro contexto, estou dentro de um grupo de atores, de atrizes, de artistas de cinema, e eles falam a palavra astro, dentro daquele contexto eu vou entender que eles estão se referindo a atrizes, atores, a aquelas pessoas que trabalham em cinema. Então, o contexto é que vai permitir que eu faça essa generalização. Então a informação precisa ser generalizada, classificada, para que eu possa memorizar e para que ela vire conhecimento. Então todo assunto, todo conteúdo, toda atividade, tudo que eu levar para o meu aluno, se eu puder
fazer toda esta dinâmica de permitir que ele faça a generalização, que ele faça a classificação para ele memorizar e gerar o conhecimento, isso vai ser muito benéfico para que ele possa aprender melhor. Mas se eu levo para ele uma informação ou alguma coisa que ele não possa fazer isto, eu vou ter grande dificuldade. Então, por exemplo, recapitulando aquele vídeo que nós vimos daquela sala de aula em que o menino fez uma transposição do conteúdo de história dentro da sua realidade. Nós vimos ali que foi possível de fazer aquilo por conta das várias conexões que ele fazia dentro da sua realidade. Isto é, ele pôde generalizar e pôde classificar aquela informação e memorizar a informação por conta do contexto que ele vivia. Então, embaixo nós vemos 3 palavrinhas importantes para nós podermos utilizar dentro dessa dinâmica de aprendizagem cognitiva e linguagem. Contextualização, isto é, toda informação precisa estar contextualizada. Ela tem que estar dentro de um contexto, de um ambiente em que o aluno reconheça e possa identificá-la. Segundo, afetividade. A afetividade é importante porque é um elemento que vai trazer sentido, levar sentido para aquele conhecimento que está sendo apresentado para o aluno. Essas 2 palavras, elas vão se tornar em conhecimento, que é justamente o que nós desejamos levar para o aluno. E dentro da linguagem, do desenvolvimento da linguagem, que nós tanto prezamos na escola, nós temos que seguir alguns passos. Primeiramente, nós temos que, como nós vemos na tela, nós temos que privilegiar a oralidade do aluno, aquilo que ele traz de expressão oral. Bem, mas o aluno ele não verbaliza, mas de qualquer forma ele escuta em sua casa toda uma comunicação oral. Existe toda uma comunicação oral em sua casa em que algumas palavras ele conhece, mesmo que ele não verbalize, ele conhece. Então a oralidade está vinculada a esse aluno através das palavras que são faladas, que são ditas na sua casa, na sua família, no seu ambiente familiar. Então isso é o primeiro passo. Então eu tenho que trabalhar primeiramente essa informação oral da criança. O segundo é justamente o letramento. Se eu quero chegar até um desenvolvimento de linguagem, que pode ser um desenvolvimento de escrita, eu tenho que pensar primeiro na oralidade, que é a primeira coisa, o primeiro contato com a linguagem que o aluno tem é oral. A oralidade, depois o letramento, que é o uso social da palavra, isto é, o que eu faço com a palavra, o meu entendimento social daquela palavra, eu chamo de letramento. Quando eu consigo dar um sentido social ao que eu digo, ao que eu ouço, eu sou uma pessoa letrada, eu consegui entender aquela comunicação, seja ela escrita ou seja ela oral, verbal, eu consigo entender aquela comunicação porque tem sentido para mim. E por fim, aquilo que nós às vezes tentamos fazer na escola de início, é uma das últimas coisas que é justamente a escrita. A escrita ela vem depois do letramento. E a última coisa que eu vou ensinar para o meu aluno é a gramática. Dito isto, isso é importante por quê? Porque para alfabetizar o aluno, para letrar o aluno, para dar condições dele entrar no mundo da escrita, no mundo da linguagem, seja ela oral ou seja ela escrita, é preciso que eu entenda todo esse processo. Para a gente compreender melhor o que eu estou falando, vou passar um pequeno vídeo para vocês, vídeo curtinho que fala sobre o uso social da palavra. É o vídeo do Bruninho e do shampoo. Ô Bruninho, S com E, C, D com A, da, que nome forma? shampoo, Nós vimos que o Bruninho, ele conhecia aquela marca de shampoo não pelo nome da marca, mas pelo objeto que se falava, o uso social da palavra. Isto é, mesmo que ele soubesse soletrar S-E-D-A, S-E-C, D-A, da, ele não falou cedo, ele falou shampoo, porque normalmente as pessoas quando vão pedir alguma coisa nesse sentido, vão pedir o shampoo, não vão falar a marca do shampoo. Então, porque o uso social da palavra é muito forte. Isto é, a palavra que nós usamos na nossa vida social, ela é impregnada de sentidos para nós. E ela deve ser usada sempre que nós formos alfabetizar, sempre que nós formos letrar. Porque é o primeiro contato com o mundo que nós temos.
Então o Paulo Freire diz, né, que o conhecimento de mundo precede o conhecimento da palavra, isto é, antes da criança aprender a escrever casa na escola, ela conhece a casa porque ela vive numa casa. Antes dela aprender a escrever mãe, ela conhece mãe porque ela convive com a sua mãe. Então eu tenho que pensar que esse uso social da palavra é importante para levar letramento, levar alfabetização para crianças que podem ser alfabetizadas e para levar conhecimento, oralidade. Quando eu falo de desenvolvimento da linguagem, eu falo de uma coisa muito mais ampla do que aquilo que a gente pensa que está na questão apenas da fala. A linguagem é uma ação cognitiva, quer dizer, o pensamento já é uma forma de linguagem. Para eu estruturar um pensamento, eu preciso ter uma linguagem que vai realmente organizar meu pensamento, senão meu pensamento fica desorganizado. Então, ainda que meu aluno não verbalize, ainda que ele não escreva, ainda que ele não consiga ler, é preciso que eu desenvolva e estimule a linguagem, porque é importante para pensar, é importante para refletir e é importante também para conhecer o mundo. E quais são as estratégias que eu vou utilizar, né? O que eu vou utilizar? Eu acabei de falar justamente isso. É todo um conjunto de ações que começa lá na oralidade, passa para o letramento, que é o uso social da palavra, aí sim, se ele pode entrar na escrita, ele entra na escrita, e por fim, a gramática, que é a última coisa que eu vou ensinar. Na verdade, o aluno já está utilizando a gramática mesmo sem saber que é a gramática, quando ele consegue formular uma frase em que ele organiza a frase com sujeito, predicado, verbo, quando coloca a colocação pronominal, colocação verbal, quando ele usa todos os recursos da gramática, ele já está conhecendo a gramática mesmo sem saber. Isso é muito mais importante do que eu introduzir o aluno num assunto que é muito complexo, muito abstrato, e que ele não vai ter uma aprendizagem adequada. Então isso tudo vai se iniciar naquele princípio que eu falei lá atrás. A informação, ela tem que ser, tem que haver condições do aluno generalizá-la, quer dizer, para poder classificar o que se diz, o que está se referindo a essa palavra. Essa palavra que eu estou ouvindo agora, ela diz respeito a quê? Isso é poder generalizar e classificar a informação. A partir daí, o aluno consegue memorizar a informação. E a partir daí, ele consegue produzir um conhecimento. Isto é facilitado, como nós vimos, pela contextualização, pela afetividade. Aí sim eu tenho conhecimento. Então, dentre essas nossas estratégias para desenvolver linguagem e pensamento, nós temos aqui algumas ideias que podem ajudar muito os professores para levar o conhecimento da linguagem para os seus alunos. Por que é importante? Porque quanto mais nós desenvolvemos a linguagem, mais nós adquirimos capacidade cognitiva. Quanto mais nós pensamos, mais nós podemos desenvolver a linguagem.